Boas tardes, Srs. Deputados. Peço desculpa por o atraso, mas está uma linda tarde de chuva e eu saí de Ourique e vim com sempre a chover até aqui, com muita intensidade, o que me deu alguma alegria, mas ao mesmo tempo preocupação. Estamos então em condições de começar a nossa reunião ordinária, que tem como ponto 1 a audiência da Agrobio, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, que está representada por o engenheiro Jaime Ferreira, por o Dr. António Capolas e por o engenheiro António Lopes, que eu vou pedir que o protocolo peça para entrarem e daremos então início a esta reunião, que é mais uma vez mista, com presencial de alguns dos seus deputados e outros participarão por videoconferência também nesta sessão. Por isso estamos então em condições de começar. O engenheiro António Lopes não veio? Não. Muito bem. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos convidados e que pediram esta audiência à Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, com quem já tive o prazer de conversar, mas que pediram esta audiência à Comissão de Agricultura e Mar e, por isso, dar-vos nota que têm 10 minutos, sensivelmente 10 minutos, para expor os vossos propósitos. Em seguida, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e colocam as questões que entenderem, novamente 10 a 15 minutos para responder às questões. Há alguns dos seus deputados, por as condicionantes da pandemia, não podem estar presentes, estão a participar por videoconferência e depois farão um sinal e irão intervir. Peço-lhe também que, se for essa a vossa situação, apenas tirem a máscara quando for para falar ao microfone. Fora disso, deveremos usá-la. E, sem mais delongas, tem a palavra o Sr. Presidente da Direção, o Engenheiro Jaime Ferreira. Muito obrigado a todos por esta oportunidade de falarmos sobre a agricultura biológica e, sobretudo, para colocarmos aqui algumas questões que achamos pertinentes. De facto, não se vê assim tão bem, mas... de facto, nós temos aqui uma afirmação que é, e isto é quase um enquadramento, com a questão de nós pertencermos à espécie Homo sapiens. Não é? Homo sapiens, o sapiens significa sábio, porém, nem sempre, no nosso entender, temos sido suficientemente sábios e por isso estamos a viver uma crise climática provocada por nós, que já contribui para a extinção de inúmeras espécies e pode levar à nossa própria extinção. Então, no nosso entender, sábio é ousar mudar. A agricultura biológica em Portugal e a situação. Nós temos, após uma série de anos de crescimento da superfície agrícola útil em agricultura biológica, entre 2017 e 2018 decresceu a superfície agrícola útil. Estamos neste momento abaixo da média europeia. Um dos assuntos que concorre é a falta de apoios à agricultura biológica, nomeadamente a medida 7.1 de apoio à agricultura biológica que só abriu em 2015. Existem políticas erradas e de apoio e também enganadoras, e o exemplo que eu partilhei é o anúncio que abriu o número 22, a Operação 32.1 de 2020, de agricultura biológica, investimento na exploração agrícola, que de facto fala no investimento na agricultura biológica, mas depois vemos lá dentro, no articulado, não é de facto só para a agricultura biológica. O mercado tem vindo a crescer e esta é a maior realidade no caso da agricultura biológica, é que nós temos um mercado a puxar pela agricultura biológica, mas de facto não é correspondido pela produção nacional e temos de facto muitas importações que são crescentes e no nosso entender há que substituir estas importações por produção nacional.
Porém, temos uma Comissão Europeia, através de políticas públicas da Europa, a promover cada vez mais a questão da agricultura biológica. Temos o Pacto Ecológico Europeu, temos a estratégia do nosso entender da Quinta ao Prato, o Farm to Fork, a estratégia para a biodiversidade, que aponta que em 2030, como objetivo, devíamos ter 25% da superfície agrícola útil em agricultura biológica. Temos também uma presidência atual do Conselho da União Europeia, a Alemanha, que está cada vez mais a puxar também por este lado e uma dos objetivos é uma discussão da estratégia do Farm to Fork e do Pacto Ecológico. Temos na legislação portuguesa o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, 2050, que considera a agricultura biológica como o principal driver para a descarbonização e refere claramente a expansão da agricultura biológica que pode potenciar a diminuição dos gases de efeito de estufa. Mais recentemente, o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal também refere a questão da existência de uma agricultura cada vez mais ecológica e sustentável e, no que concerne à agricultura industrializada, é urgente repensar o modelo. Por outro lado, temos consultas públicas, inquéritos, como, por exemplo, o segundo grande inquérito à sustentabilidade, que fala claramente do interesse dos consumidores em terem produtos biológicos disponíveis e, sobretudo, até, por exemplo, dão o exemplo de ser nas cantinas escolares. Estamos num momento crucial na mudança da política agrícola e, por isso, há todo um conjunto de instrumentos que temos também o próprio Orçamento do Estado, que também faz política e que também pode fazer mudança. Vamos ter o PEPAC, vamos ter, já estamos na negociação para o novo quadro comunitário, e, portanto, temos também aqui, e na situação em que nos encontramos, com a pandemia, há aqui um relatório interessante do WWF, que se chama Covid-19, apelo urgente para proteger pessoas e animais, e que refere que há um alerta para a destruição dos habitats para fazer agricultura e, se isto continuar, provavelmente levar-nos-á a mais zoonoses e novas pandemias. Portanto, é urgente a mudança do padrão alimentar. E, no nosso entender, é urgente, é preciso ter coragem para mudar e os nossos filhos assim o exigem. Temos também a Estratégia Nacional e o Plano de Ação para a Agricultura Biológica, 2017-2027, que, no nosso entender, está esquecido, um pouco esquecido. Há um desenvolvimento do ponto de vista administrativo, e vamos ver agora, no final do ano, a apresentação do relatório de situação da própria Estratégia Nacional pelo Ministério da Agricultura, mas rapidamente chegamos à conclusão que muitas das coisas que foram conseguidas são administrativas e, portanto, faltam verdadeiras ações no terreno que, no nosso entender, tinham que também, em alguns casos, ter orçamento e nunca tiveram previsto um orçamento, mas digo-vos, quando houve a proposta inicial desta estratégia, de facto tinha um orçamento que nós temos connosco previsto, mas que foi retirado quando foi publicada esta estratégia. Portanto, de facto, e não era preciso assim tanto dinheiro, havia medidas que de facto exigiam recursos financeiros, outras nem tanto. Por isso, é muito importante dar continuidade a esta estratégia, provavelmente alterá-la, revê-la, colocar até objetivos mais ambiciosos, como, por exemplo, temos agora a questão dos 25% em 2030 da superfície agrícola útil da própria União Europeia, e, portanto, devíamos alinhar com esse objetivo. E agora passamos a uma parte, provavelmente um bocadinho mais provocadora, que vai nos colocar aqui algumas questões. Começamos logo por aqui. Porquê apoiar a agricultura biológica? E será que a forma como fazemos agricultura e produzimos os alimentos tem impacto na saúde, na biodiversidade e nas alterações climáticas? Na saúde, por exemplo, será que aplicações semanais, preventivas e curativas de pesticidas de síntese química na produção da pera-rocha, por exemplo, não tem impacto na nossa saúde? Então, e a utilização de antibióticos de forma preventiva na produção animal? E na biodiversidade?
a utilização sistemática de herbicidas no controle de infestantes, será que não tem impacto na microfauna do solo, baixando a sua fertilidade? E a utilização recorrente de inseticidas sobre a polinização e sobre a avifauna? E já agora, quanto às alterações climáticas, em que medida é que a atual agricultura intensiva, seja pela utilização acentuada de energia fóssil ou pela emissão de gases com efeito de estufa, contribui para as alterações climáticas? O futuro é hoje, para nós. E por isso, os apoios, existe uma urgente necessidade de apoiar a agricultura biológica, desde logo os apoios financeiros, que são insuficientes, estão por vezes mascarados e, na verdade, são mais atrativos para outros tipos de agricultura. Temos 7 propostas para fazer. A primeira, desde logo, é a conversão para a agricultura biológica. Achamos absolutamente essencial haver, de facto, reabrir a medida 7.1.1 da conversão para a agricultura biológica. Apoiar financeiramente a assistência técnica aos novos agricultores. Este é um dos obstáculos à progressão da agricultura biológica, é a falta de assistência técnica apoiada. Instalar campos de demonstração regionais, incrementar a formação de novos técnicos em agricultura biológica, aumentar o montante de financiamento pela incorporação de alimentos biológicos nas refeições escolares das escolas do ensino básico. Para nós, do nosso ponto de vista, isto também é estratégico. Isto vai ajudar a incrementar a própria produção nacional, local, de base local, promoção e incentivo à agricultura biológica nas áreas protegidas. E alguns exemplos. Temos nas áreas protegidas, reservas, parques naturais, alguma da agricultura mais intensiva em Portugal e, no entanto, são áreas protegidas, são reservas protegidas. Há que alterar este padrão. Apoio à sensibilização e divulgação da agricultura biológica. Continuando, o futuro é hoje. O Ministério da Agricultura, e temos esta informação, informou que haverá um período de transição a iniciar-se de 2021-2022, neste período 2021-2022, onde teremos à nossa disposição cerca de 300 milhões de euros dos fundos comunitários, que, segundo sabemos, serão enquadrados pelas normas do atual quadro comunitário. Isto é no âmbito do PDR 2020. Por isso entendemos que há aqui uma oportunidade, se houver vontade, de mudar o padrão de apoio da agricultura biológica e reabrirmos medidas que, a nosso entender, são essenciais. E, por último, para terminar, vamos aqui, numa perspectiva, se calhar, mais agradável, propor um roteiro de visita na agricultura biológica em Portugal. E então, são diversas, começando, por exemplo, desde o Vale da Vilariça em Trás-os-Montes até, que depois viremos num slide mais à frente, a Fajã dos Padres na Madeira, e, portanto, é muito diverso as explorações agrícolas, as culturas, as atividades, as regiões do país. Há só aqui um erro neste mapa, que é as 5 últimas explorações do lado direito estão mal localizadas, são do Algarve. E, portanto, foi uma falha aqui na apresentação. E temos, obviamente, os Açores, onde há uma distribuição de uma série de ilhas, e temos, por último, a Madeira. Claro que estas visitas a serem feitas, não sabemos como nem em condições, serão sempre, no caso dos Açores e Madeira, em coordenação com o Governo Regional da Madeira e dos Açores, como é óbvio. Portanto, fica aqui a nossa proposta. Obrigado. É preciso ousar mudar. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se pretende dividir o tempo. Se quer acrescentar, Dr. Capulas, podemos dar aqui a tolerância mais 2 minutos. Obrigado por 2 minutos. Não iria alongar-me, porque, para além daquilo que foi apresentado em síntese, nós estamos à disposição com elementos, como é evidente. A Agrobif faz 35 anos e tem resilientemente lutado pela promoção da agricultura biológica e, portanto, participamos quer na estratégia nacional, quer nas organizações europeias e mundiais, o IFOAM, a Europa e várias organizações. Portanto, dispomos de um conjunto de elementos e de experiências
temos 8.200 associados no país, portanto, não é nesta síntese, com certeza, que vamos responder à curiosidade eventual dos senhores deputados, dos grupos parlamentares. Estamos à disposição para, no futuro, aprofundar aquilo que entenderem. De qualquer forma, apenas dar um testemunho de um agricultor convertido, não é? Eu sou de família de agricultores, como sabem, o nome é bem conhecido. Eu comecei na agricultura bastante cedo, também na agroindústria, estive ligado, que era a indústria do concentrado de tomate, do arroz, do pinhão, lançámos várias coisas, depois uma breve passagem aqui pela Assembleia e, por último, também nas empresas dos matadouros, que foram depois privatizados. Portanto, tenho, assim, uma experiência, mas sempre com a costela da agricultura bem preenchida, quando mais não fosse aos fins de semana e nas férias. E há 16 anos cheguei à conclusão que tinha que mudar, tinha que ousar mudar, porque, além do mais, era produtor de arroz há 30 anos, e a monocultura do arroz criava problemas de tal forma, e isso exemplifica aquilo que poderão testemunhar no roteiro, se o entenderem. A monocultura cria uma dificuldade de combater as infestantes e criar microelementos nos terrenos, que é impossível. Quer dizer, eu defendo hoje até um processo de rotação de culturas e redução do consumo de água por aí também, pelo menos nos regadios do Sul, como sabemos, estão com graves problemas de água. Portanto, apenas este testemunho não foi só por uma razão filosófica, foi também por uma razão económica. É que ir fazer arroz todos os anos e depois, no fim, o dinheiro que sobrava ir entregar à empresa dos agroquímicos não era compatível sequer com aquilo que eu entendia que deve ser a dignidade da agricultura. Portanto, é evidente que a maior parte dos nossos colegas, entre eles muitos amigos e familiares, olham para a parte das receitas dos subsídios, enfim, tudo isso que compensa muito aquilo que eu considero um desvio da tendência do mercado. Aquilo que se tem que fazer na agricultura em Portugal, para além de seguir todas essas orientações europeias, da PAC, da nova PAC e dos planos estratégicos, é seguir o mercado, as tendências dos consumidores. E se olharmos para isso, começamos a desviar-nos um pouco daquela última, enfim, tendência que era olhar para o quadro dos subsídios por hectare e ver o que era mais compensador ao fim do ano. Não é nenhum crime, as pessoas têm que sobreviver, mas de facto começar a olhar para o mercado e para as falhas do mercado, pensamos que é a altura de o fazer. No caso dos produtos biológicos, isso é perfeitamente evidente. O crescimento do consumo, a procura de produtos, que leva inclusivamente a preços que eu considero pouco democráticos. 1 quilo de arroz, eu produzo arroz biológico, 1 quilo de arroz custa 3,5 a 4,5 € o quilo, não faz sentido. Isto é perfeitamente possível de combater, de ir ao encontro, mas tem que haver políticas públicas adequadas para que se responda a essa procura com produtos que nós estamos em condições de produzir. Não vou agora aqui alongar-me, Sr. Presidente, muito obrigado. À disposição, experiência, como compreenderão, não falta. Também já fiz bovinos biológicos e tritical biológico, enfim, várias experiências. Quando disserem que é impossível ou que é difícil mudar, quanto mais não seja para poder ganhar dinheiro com dignidade. Penso que posso provar isso. Muito obrigado. Está assim concluída esta primeira exposição da Agrobio e dou agora então a palavra aos diversos grupos parlamentares para participarem, colocarem questões e tecer comentários à apresentação que acabamos de ouvir. E para esse efeito dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Nicolau. Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Agrobio a presença aqui na nossa comissão, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Engenheiro Jaime Ferreira e ao Engenheiro António Capolas. Obrigado pela apresentação que nos fizeram. Obviamente a pandemia veio dar à agricultura um destaque que para muitos de nós e para aqueles que trabalham no setor já o tinha, mas que para a sociedade de uma forma geral colocava o papel da agricultura às vezes num segundo plano. E esta pandemia veio claramente demonstrar a importância e o futuro deste setor. E o futuro com certeza passa por mais sustentabilidade na agricultura, mais introdução de preocupações ambientais na agricultura e no consumo alimentar.
E como bem falaram, como bem disseram na vossa apresentação, o nosso contexto legislativo e o nosso enquadramento a nível europeu traça-nos metas importantes nesse sentido, desde logo pelo Pacto Europeu, pelo Pacto Ecológico Europeu e a necessidade de redução em 50% a aplicação de fitofarmacêuticos, é reduzir para metade a aplicação de fitofarmacêuticos, e isso, com certeza, levará a termos uma agricultura mais sustentável, mas também uma agricultura em modos de produção, em métodos de produção biológica. E, por outro lado, também a estratégia do Prado ao Prato, com o objetivo dos 25% de terra agrícola em modo de produção biológico até 2030. E este, sim, também um objetivo muito ambicioso. E aí faria a primeira pergunta, se consideram que, daquilo que conhecem, e vocês conhecem bem, talvez são dos melhores em Portugal, conhecer o mercado da agricultura biológica em Portugal, se consideram este objetivo para nós bastante ambicioso e se temos condições, se aplicando a estratégia certa, de chegar a este objetivo em 2030. Depois, neste contexto de pandemia, e é importante ser uma estratégia já feita durante a pandemia, o Ministério da Agricultura definiu bem um rumo, uma estratégia para a agricultura a nível nacional, com a Agenda da Inovação 2030, onde inclui, obviamente, o plano setorial para a agricultura, para a Estratégia Nacional da Agricultura Biológica, e que conta atrair mais jovens para o setor agrícola, introduzir mais inovação na agricultura, um aumento do valor da produção nacional, ou seja, da rentabilidade das produções, e aqui bate muito com aquilo que o Sr. Engenheiro António Capola estava a referir neste momento, com a rentabilidade das produções, e mais investigação. E, portanto, a própria inovação, a própria estratégia, a própria agenda para a inovação irá com certeza também trazer novos atores para a agricultura, dispostos a agarrar novos desafios, dispostos e já que começam do zero, muitas vezes também estão mesmo disponíveis e, portanto, não têm uma bagagem, um passado de investimento noutra tipologia de agricultura e, portanto, estão disponíveis para abraçar a agricultura biológica. E, portanto, voltando e concentrando nas preocupações que nos trouxeram, que desde já agradecemos as questões colocadas, dizer-vos que o Partido Socialista concorda, sintetizando muito com todos os tópicos que nos citaram nesta última parte da vossa apresentação. É impossível discordarmos destes tópicos aqui colocados, e com certeza que a agricultura biológica terá um papel central nos próximos anos, pelo lado ambiental, na preservação dos recursos, mas também pelo lado social, no desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, onde a agricultura biológica pode ter papel fundamental, mas também no sentido económico, na rentabilização e no valor acrescentado dos produtos produzidos. E, portanto, aquilo que estou a dizer é bem consubstanciado pela ação do Partido Socialista, nomeadamente através do governo do Partido Socialista, onde foi pela mão do Partido Socialista que se implementou a estratégia, ou melhor, que se definiu a estratégia nacional para a agricultura biológica e que está em implementação com um plano de ação. Vou já concluir, Sr. Presidente. Com um plano bem detalhado e que esperamos continue a ser implementado, e que não só pelas as ações mais burocráticas, mas todas elas, porque é um plano, de certo, muito bem detalhado, e com certeza que teve a vossa colaboração, porque nota-se um detalhe muito profícuo. Portanto, perguntar-vos se daquilo que é o plano de ação e da Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e tudo aquilo que está elencado, se estas preocupações que nos apresentaram se estão lá vertidas, ou se existe alguma preocupação adicional àquilo que está no plano de ação da Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica. Só para terminar, Sr. Presidente, dizer-vos que tudo isto que estamos aqui a falar vale a pena, deixa a nota, para vermos o vídeo, o filme lançado ultimamente sobre a vida no nosso planeta, do David Attenborough, e que bate justamente no papel fundamental da agricultura, naquilo que será a solução para uma crise climática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, com excessiva tolerância. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD,
e em nome do Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Lima Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Agrobio, o Presidente da Direção, Engenheiro Jaime Ferreira, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. António Capolas. Queria agradecer-lhes as informações que já nos deram, tomamos devida nota delas. Agradecer também a iniciativa de pedirem esta audiência à Comissão de Agricultura e Mar. Isso significa que valorizam o Parlamento e isso é de ressaltar nestes tempos. Queria também aproveitar a oportunidade para felicitar a Agrobio pela sua ação muito positiva em prol do crescimento da agricultura biológica em Portugal e felicitar também a Agrobio, se me permitem, pela atitude que sempre tiveram no contexto do setor. A Agrobio tem sabido agir sem agendas escondidas de caráter ideológico e sem tomarem partido por correntes político-partidárias, o que infelizmente não é a norma, como sabemos. Queria, antes de mais, salientar a convergência de pontos de vista que temos, quer relativamente ao que há a fazer. As 7 propostas que aqui nos apresentam são para nós também fundamentais e, portanto, aí estamos em convergência. E também em convergência relativamente ao que não tem sido feito. Com efeito, a avaliação da ação do Governo para nós defrauda todas as expectativas. Basta ver o que se passa com a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, que está completamente esquecida e posta de parte. Aliás, o Sr. Presidente da Agrobio sublinhou isso muito bem. E nós também aí estamos totalmente de acordo, ao contrário do retrato que o Sr. Deputado do Partido Socialista aqui faz, que foi completamente ficcionado e não corresponde minimamente à realidade. Nós estamos razoavelmente esclarecidos, mas queria, no entanto, mais do que questões, pedir que desenvolvessem 2 aspectos que escolhi nesta intervenção. O primeiro aspecto tem a ver com esta questão que é óbvia para todos, de que, a nível global, o modelo tecnológico de produção de alimentos tradicional, tal como está, começa, de facto, a demonstrar grandes fragilidades, seja ao nível dos impactos ambientais, seja também na capacidade até de produção de alimentos. Não vale a pena esconder a esse respeito a cabeça na areia. É preciso, pois, evoluir para um modelo tecnológico que responda a estes 2 aspectos, garantir mais sustentabilidade e, em simultâneo, contrariamente àquilo que se pensa, mais intensificação para alimentar a crescente população mundial. E isso não é incompatível, estes 2 aspectos, pelo contrário, é inevitável que aconteçam. Essa alteração do modelo implica o desenvolvimento muito forte na investigação, na experimentação, na divulgação, no aconselhamento técnico, em 2 vertentes, a das tecnologias da informação, na agricultura de precisão, etc., e também na vertente dos modos de produção de base ecológica. Ora, se nas tecnologias da informação, a iniciativa privada trata bem disso, portanto, e nós defendemos que seja a iniciativa privada a fazer isso, não precisamos do Estado aí. Na agricultura de base ecológica, questões como a investigação, a experimentação, a divulgação, o aconselhamento técnico, só se conseguem se for garantido através da intervenção de poderes públicos. Não há volta a dar-lhe porque a iniciativa privada aqui não consegue agir. Nesse sentido, o PSD defende, ao contrário do Governo e do Ministério da Agricultura, que não se vê que esteja desperto para isto. Basta, aliás, olhar para a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, que não apresenta um único artigo, uma única referência à agricultura biológica. Ao contrário disso, o PSD defende uma forte aposta por parte da administração pública, do Ministério da Agricultura, não tanto atirando problemas e dando subsídios e atirando dinheiro para os problemas e dando subsídios. Não é essa a via que nós defendemos mais que se redirecione a administração pública, o Ministério da Agricultura, por exemplo, dando prioridade a essa componente na ação do INIAV, capacitando tecnicamente as centenas de excelentes técnicos que o Ministério da Agricultura tem, ou no fomento da experimentação e aconselhamento agrícola, em parceria com privados, instituições do ensino superior e as associações do setor. Só assim Portugal, fazendo esta aposta decisiva, Portugal apanhará o comboio da Europa no que se refere aos modos de produção agrícola de base ecológica, digamos assim. E queríamos ouvir a Agrobio sobre isto e que desenvolvessem este aspecto. Um outro aspecto que gostava também que desenvolvessem prende-se com a importância ou não da agricultura biológica em termos de contributo para o reforço das exportações do complexo agroalimentar e o equilíbrio da nossa balança comercial do agroalimentar. A procura, seja no mercado nacional, seja no mercado europeu, por produtos biológicos tem crescido de uma forma exponencial e, por outro lado, Portugal tem excelentes condições edafoclimáticas para a produção biológica de inúmeros produtos agrícolas. E, portanto, apostar na agricultura biológica não é uma mania de uns maluquinhos meios hippies, não é nada disso. É do interesse nacional apostar no fomento da agricultura biológica para se aproveitar este nicho crescente de mercado.
portanto, por razões puramente económicas e desenvolvimento e criação de riqueza para o país. Nesse sentido, e também porque isto não tem custos, gostava que nos falassem sobre o que fazer, que tipo de prioridade se deve dar no momento em que se está a elaborar o plano estratégico da PAC, como referiu, no que toca aos apoios a dar às nossas empresas agrícolas, sejam pequenas, médias ou grandes, no sentido de as atrair para esses modos de produção de base ecológica, no sentido de organizar a produção em modos de produção biológica, no sentido de lhes dar escala e no sentido de aumentar a sua competitividade no contexto nacional e europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente, que se junta a nós via Skype. Sr. Deputado, boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. Quero, em primeiro lugar, agradecer a informação e a disponibilidade dos representantes da Agrobio para se deslocarem à Assembleia da República e nos trazerem estas importantes informações. E começar por destacar que o Bloco de Esquerda subscreve todas as propostas, as 7 propostas que a Agrobio apresentou a esta Comissão. Quero dizê-lo também que, subscrevendo essas propostas, já fomos proponentes de várias iniciativas legislativas que vão de encontro a algumas delas e continuaremos a defendê-las. O Bloco de Esquerda temos defendido sempre que deve o país construir um programa de transição ecológica para abandonar os atuais modelos de produção baseados em monocultura intensiva e superintensiva e garantir novas formas de produzir através da otimização do consumo de fatores de produção, de adubos, de pesticidas e outros, reduzindo, portanto, as necessidades externas e, por outro lado, através da substituição destes fatores por processos ecológicos. Estas duas vias para garantir a transição ecológica e a descarbonização da agricultura em Portugal são duas vias que a agricultura biológica conhece bem. É por aí que a agricultura biológica tem feito caminho e tem dado um bom contributo para esta transformação que é necessária fazer. Infelizmente, a política pública não tem dado espaço e promovido o suficiente esta transformação. Mas é com muito agrado que assisto à exposição de motivos da Agrobio nesta Comissão de Agricultura e Mar e, em especial, ao destaque que deram na vossa intervenção à necessidade de termos uma agricultura baseada em rotações e consociações, que é, na verdade, a base da agricultura, uma das bases da agricultura biológica e também uma das bases da produção integrada, por exemplo, e de outras formas de agricultura que não correspondem à agricultura que maioritariamente se pratica em Portugal. E por isso é também relevante que tenham demonstrado nesta comissão que a prática de rotações e consociações é também uma necessidade económica, porque garante melhores produções e uma redistribuição dos rendimentos ao longo do tempo, que é uma necessidade social, porque redistribui as necessidades de mão de obra ao longo do tempo e garante uma melhor especialização por parte dessas pessoas que podem permanecer nos ecossistemas agrários onde trabalham durante todo o ano e garantir dessa forma memória sobre as suas explorações agrícolas. E é também uma necessidade ambiental a prática de rotações e consociações, porque sem rotações e sem consociações entramos num sistema de produção de escalada do consumo de fatores de produção, de adubos, de pesticidas, que torna tudo ineficiente, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico. E esta explicação é importante porque nos últimos tempos temos tido, até em resposta às propostas que o Bloco de Esquerda tem apresentado,
quer por parte do Partido Socialista, do PSD e do CDS, a ideia e a argumentação de que não podemos ter uma agricultura baseada em rotações e consociações, porque dessa forma não conseguimos alimentar o mundo. Perguntava-me o deputado do Partido Socialista há umas semanas atrás em plenário como é que o Bloco de Esquerda pretende alimentar o mundo se fizer uma agricultura baseada em rotações e consociações, e a resposta que eu tenho para dar é que essa é exatamente a forma como conseguimos aumentar as nossas produções globais e garantir uma maior produtividade dos solos, e gostaria de saber se a Agrobio concorda ou não que a prática de rotações e de consociações é uma ferramenta para aumentar a produtividade dos nossos sistemas agrários de forma global e não para reduzir. Destacar também, entre as vossas propostas, a importância de promover a agricultura biológica em áreas protegidas, porque essa é exatamente a proposta que nós temos também. É que as agriculturas menos intensivas no uso de fatores poluentes e que mais destaque dão aos serviços ecológicos devem ser as agriculturas que são praticadas nas zonas mais sensíveis e de maior interesse de preservação, como são as áreas protegidas, como é exemplo o Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina, onde temos assistido ao desbravar de áreas protegidas para a instalação de culturas em estufa, que são produzidas muitas vezes em sistemas de cultivo sem solo, portanto em o que vulgarmente se chama de hidroponia, com elevados consumos e elevados impactos ambientais. E por isso quero mais uma vez agradecer a intervenção da Agrobio, manifestar o nosso total apoio às propostas que aqui apresentaram, e pronto, deixo por aqui a minha intervenção. Estou disponível para fazer chegar à Agrobio o conjunto das propostas que já apresentámos até hoje durante a iniciativa durante a legislatura atual, assim como os resultados das votações de cada um dos grupos parlamentares. Assumo esse compromisso para vos fazer chegar essas propostas e estamos, da parte do Bloco de Esquerda, disponíveis para contribuir para esta solução e para uma reformulação da política agrícola comum e a sua aplicação a dar prioridade a sistemas de produção com base em rotações e consociações, entre eles a agricultura biológica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, em particular cumprimentar o Engenheiro Jaime Ferreira e o Sr. Dr. António Capolas, e nas vossas pessoas cumprimentar todos os agricultores biológicos, porque o facto de estarem presentes nesta Comissão de Agricultura e Mar é bem revelador da importância que tem a agricultura biológica no panorama da agricultura nacional e também a relevância que a Comissão de Agricultura pode ter também para o futuro da agricultura biológica em Portugal. Por isso, nós temos a agradecer o facto de estarem aqui presentes nesta Comissão de Agricultura. Gostaria de começar por fazer aqui alguns considerandos, o primeiro dos quais é de que Portugal tem condições extraordinárias em termos climáticos e endofoclimáticos para podermos ter bons alimentos produzidos em agricultura biológica. Isto é assumido, é garantido, toda a gente o reconhece. Precisamos é que ter políticas que conduzam precisamente a que os agricultores biológicos possam continuar a produzir de uma forma sustentável. Aquilo que nos parece que é importante também de referir é que a prioridade à agricultura biológica não tem sido efetiva. Aliás, a própria Agenda de Inovação Agricultura 2030, em que tinha uma meta de 25% da superfície agrícola útil em agricultura biológica, já foi substituída por 50% de modos de produção sustentável, incluindo a tal produção integrada, que não tem nada a ver com a agricultura biológica, ou mesmo a agricultura de conservação, a agroecologia, junta aqui diversas formas de produção que vem desvirtuar e vem naturalmente não contribuir para que haja aqui os tais, pelo menos os 25%
da superfície agrícola útil, que seria importante em termos de agricultura biológica. Isto, naturalmente, que também não pode ficar... A nossa apreciação vai no sentido de até mesmo de algumas confederações de agricultores nacionais que atacam a agricultura biológica. Não temos dúvidas, já ouvimos dizer até de importantes membros e responsáveis de determinadas confederações de agricultura dizer que toda a agricultura é biológica. Quando alguém tem este conceito e esta ideia de que toda a agricultura é biológica, nós já podemos ver o que é que se pensa em relação à agricultura biológica, provavelmente estarão mais alinhados até com a indústria química do que propriamente com aquilo que é a necessidade de apoio à agricultura biológica. Mas também deixar também aqui um outro considerante que tem a ver com a deturpação que existe das práticas e dos princípios da agricultura biológica, principalmente nas explorações de maior dimensão, que muitas das vezes fazem-se donos do título de agricultura biológica, mas que muitas das vezes não praticam porque deturpam todos estes princípios e as práticas da agricultura biológica, o que de todo é vantajoso que seja combatida estes aproveitamentos. Contudo, para nós, a agricultura biológica tem aqui um papel importante, não só do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade ambiental, que é importante, da sustentabilidade económica, que é importante, mas também daquilo que falta também atribuir e que é uma prioridade muito insuficiente, que é a sustentabilidade social. Porque a agricultura biológica pode contribuir para essa sustentabilidade social. Porquê? Porque o PCP entende que o papel da agricultura biológica é fundamental em termos daquilo que é a remuneração digna e justa aos produtores, sem que isto venha a onerar os consumidores. E aquilo que nós chamamos muita atenção é que esta agricultura beneficia, quer ela própria beneficia, quer também ela própria ajuda os circuitos curtos de comercialização. E nós não podemos também de criticar aquilo que são as grandes margens de lucro da grande distribuição, que se aproveita, já aqui foi falar de valores de produtos de agricultura biológica absolutamente incomportáveis para o consumidor, e nós entendemos que é preciso fazer muito aqui nessa área. Por isso, nós ainda a semana passada tivemos a oportunidade, a propósito do debate que teve a ver com o desperdício alimentar, apresentámos um projeto de lei que baixou à especialidade, sem votação, é verdade, mas com uma perspectiva de um trabalho sério sobre aquela matéria, porque nós temos todas as condições em Portugal, pelo menos, se formos a olhar, é que temos 308 municípios e cada município tem um refeitório municipal. Se formos a olhar aos números de escolas públicas com refeitórios também cantinas públicas, tudo aquilo que é oferta pública em termos de refeitórios e cantinas públicas, temos aqui condições para que pelo menos 25% daquilo que é produzido localmente possa ser consumido localmente. Eu costumo dizer, vejam o que é o sentimento que um produtor de maçãs bravo de Esmolfe há de ter no dia em que sabe que produz as suas maçãs e não tem escoamento para elas, mas que o seu filho na cantina consome maçãs vindas do outro lado do mundo. Isto é algo que nós temos autonomia para tomar medidas para poder combater e para que possa ter alguma capacidade de rendimento. Muitas não são produzidas, Sr. Deputado, em forma biológica, mas muitas delas podem ser produzidas em forma biológica. E é isso que nós... Porque o mercado... Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa, é que o mercado não produz aquilo que a população... Não quer que os agricultores produzam aquilo que a população precisa de alimento, mas sim o que está a dar. E nós não estamos a criticar. Agora, se estivermos sempre a defender os mercados competitivos, naturalmente que o tal ganho de escala é que o pequeno agricultor tenha que abdicar da sua parcela que tem de produção e não incentivar a que ele possa continuar a produzir. Mas dizer também uma coisa, porque eu compreendo até que o PSD esteja aqui incomodado. O CDS também tem responsabilidade nesta matéria que é tão importante. Para terminar, Sr. Presidente. Tem que concluir, Sr. Deputado. Eu vou concluir. Deixem que os nossos convidados consigam ouvir a explanação do Sr. Deputado. É que para um agricultor que trabalha em modo biológico é fundamental que tenha assistência técnica. E o governo PSD, de CDS
do tempo de Passos, Portas e Cristas, tem a responsabilidade na destruição que foi das zonas agrárias, na destruição que foi feito dos serviços de extensão rural e que poderia ser uma assistência técnica importante para os produtores de agricultura biológica. Por isso é que a questão que lhe quero deixar é relativamente o que tem a ver com... Estamos numa situação difícil de escoamento dos produtos. E como é que neste momento respondemos a esta necessidade de escoamento? Porque têm que ser criadas condições para o escoamento, garantir o escoamento a preços justos. E é isto que eu quero deixar aqui a questão relativamente aos produtores em agricultura biológica. Como é que nós implementamos políticas que garantam o escoamento dos produtos que produzem a preços justos à produção e que cheguem aos consumidores também a preços suportáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Logo que estejam reunidas as condições para o efeito, penso que vão estar em breve. Em breve estarão reunidas as condições. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que um dos problemas das máscaras é que as pessoas interpretam mal os comentários que ouvem e depois não as. Eu gostava de... Há muito que eu digo aqui que o facto de usarmos máscara dificulta usar partes parlamentares. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Jaime Ferreira e o Dr. António Capolas e dar-lhes as boas-vindas aqui à Comissão, agradecer a apresentação que nos tiveram, que tiveram a amabilidade de aqui trazer e também, e já tive a oportunidade no âmbito do Grupo Parlamentar do CDS, receber a Agrobio e, portanto, já discutimos com bastante detalhe aquilo que vos parece essencial e, portanto, eu dispensava-me desse ponto de vista de voltar a repetir essa discussão que tivemos nesta audiência no CDS. Eu gostava, contudo, primeiro de afirmar a nossa total disponibilidade para algumas das propostas, bem como para, pelo menos, uma parte do programa de visitas que aqui nos trazem. Não há nada como independentemente do trabalho que cada grupo parlamentar faz junto das explorações e das pessoas, não há nada como a Comissão também acompanhar esse trabalho. E eu creio que mais importante do que ouvirem a posição de cada um, que eu imagino que já conheçam e que conheçam até ao detalhe, há uma questão fundamental que eu acho que era importante que explicassem. Porque muitas vezes nas discussões, não tanto que temos aqui na Comissão da Agricultura, mas muitas vezes junto ao público em geral, fica-se com a ideia de que a agricultura biológica é quase um produto de luxo. Isto não é verdade, às vezes é verdade pelo preço a que estes produtos chegam ao consumidor, mas não tem que ser verdade. A agricultura biológica não tem que ser um produto de luxo, não tem também que ser um produto que não tenha rentabilidade ou que não dê lucro ou que precise cronicamente de apoios, muito pelo contrário, pode ser uma atividade económica lucrativa e pode também, com os apoios certos e a distribuição certa, chegar ao consumidor a um preço perfeitamente acessível, tão ou mais acessível do que muitas vezes chegam outros produtos agrícolas. E era sobre isso e sobre o que é preciso fazer para chegarmos aí que eu gostava de ouvir a Agrobio. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, se não havendo mais nenhum grupo parlamentar, a Sra. Deputada não inscrita, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que, para o efeito, tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados. Agradeço à Agrobio por estar presente, pela audiência que fez à Comissão e também pelos contributos que nos deixou. De facto, a área agrícola e as vendas a retalho continuam a aumentar, crescendo o mercado europeu em média de 15% ao ano. Contudo, em Portugal, o investimento em agricultura biológica tem sido insuficiente, não sendo alocados os recursos financeiros, como aliás foi referido por vocês, necessários para a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e Plano de Ação 2017-2027. Os números demonstram isso. Em 2018, a superfície agrícola utilizada em agricultura biológica decresceu 16% comparativamente a 2017 e a área em conversão em 2018 decresceu em mais de 50%. Sabemos que no mundo e em particular na União Europeia existe um crescente interesse em consumir alimentos biológicos que a oferta não consegue satisfazer. Os estudos já feitos demonstram que os portugueses querem consumir produtos biológicos e não podemos esquecer também os seus impactos positivos, que de resto vocês também mencionaram para a saúde e também para o ambiente.
Assim, o que lhe queria perguntar, quais os impactos que a pandemia provocada pela Covid-19 teve na agricultura biológica, tanto ao nível da oferta como da procura? Quais as medidas que, a vosso ver, devem ser implementadas para promover a agricultura biológica no contexto da atual pandemia? E uma vez que Portugal tem das menores taxas de ocupação de solo em agricultura biológica da Europa, para vocês, obviamente que já nos deixaram um conjunto de propostas, mas quais seriam as prioritárias fora deste contexto? E, por último, consideramos que esta pode ser uma oportunidade de negócio para Portugal e por isso perguntava se têm dados sobre o volume de exportações de produtos biológicos e se consideram que a promoção da agricultura biológica pode ter impactos positivos também ao nível das exportações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim concluída esta ronda com as intervenções dos Srs. Deputados, representantes dos diversos grupos parlamentares, e dava em seguida a palavra aos responsáveis da Agrobrio, não sei se é o Sr. Engenheiro, Dr. Capolas, quem quer começar, se vão dividir o tempo, e que tem para responder às questões formuladas e às opiniões dos Srs. Deputados. Faz favor. Penso pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, João Nicolau, que coloca logo esta questão, afinal, se a perspectiva dos 25% da superfície agrícola útil, se é possível. Nós achamos que é obviamente possível. Falta, sobretudo, o que achamos é que, de facto, falta a dinamização e pôr a agricultura biológica no mesmo patamar de apoios que tem, por exemplo, os outros tipos de agricultura. Portanto, por um lado, é preciso que os apoios, que as pessoas, quando vão, os potenciais novos agricultores, quando vão perceber que apoios existem para se instalarem, não imaginem que, de facto, para fazer agricultura biológica é mais difícil ou até impossível. E os apoios não existem. Por outro lado, é preciso mais formação, informação, porque uma das coisas que está assinalada e que nas propostas é que, de facto, um agricultor biológico, sobretudo quando é novo, não é necessariamente na idade, mas novo como agricultor, tem muita dificuldade na questão técnica. Ora, uma das dificuldades que nós temos é que achamos que há uma falta de técnicos. Até existem muitos, se formos ao site da DGADR, lá discriminados, mas depois quando percebemos a realidade não é bem assim. Porquê? Porque uma coisa é uma pessoa que trabalha normalmente em agricultura biológica, outra coisa é que faz uma perninha de vez em quando em agricultura biológica. E, no entanto, não deixa de ter a competência porque esses cursos... Portanto, o que é que nós achamos? Achamos que do lado técnico é preciso haver mais exigência, reciclagem e mais formação das próprias pessoas que estão lá desde logo na própria lista da DGADR habilitadas para dar assistência técnica. E outro aspecto muito importante, que é no próprio Ministério da Agricultura pouca gente sabe da agricultura biológica. E nós debatemos, por exemplo, porque fazemos os projetos de investimento aos agricultores e quando chega lá um projeto de investimento, normalmente o projeto de investimento é muito difícil de passar. Há coisas absolutamente incríveis, quando é na construção e nós apresentamos, por exemplo, para instalar uma determinada cultura e dizemos que as culturas daqui a X tempo poderão estar no mercado com X preço e a verdade é que eles não concordam com os nossos preços, mas também os preços que eles referem para a análise dos projetos não os conhecemos, às vezes nem sequer vão ao CIMA, agora já há no CIMA pelo menos 30 preços de produtos hortícolas e às vezes nem vão a isso quando é na análise dos projetos de investimentos, portanto há muitas dificuldades de facto, barreiras quase por vezes intransponíveis. Portanto, a questão dos 25% para nós não achamos que é uma dificuldade. Há mercado interno e há mercado externo para os produtos biológicos. Portanto, não vejo... Para não estar a voltar ao tema, eu intervenho já aqui. Portanto, as máscaras realmente são complicadas de gerir. Parece assim uma impossibilidade. Já ouvi pessoas amigas e bastante conhecedoras da matéria. Mas como é que se passa agora de 5 ou 6 ou 7% para 25%? Não me parece, sinceramente, eu que fiz esse percurso e que acompanho no dia-a-dia esta atividade, não me parece nada impossível. Há muita gente, há aqui
também uma mudança em termos de atitude que determinadas pessoas, que são normalmente consultoras, enfim, e que informam o Ministério da Agricultura para as políticas públicas. Há uma atitude, muitas vezes, como é uma coisa nova, como é uma coisa diferente, as pessoas reagem, para que é que eu vou agora? Mas as coisas agora têm que ser. Não é só ousar mudar, agora temos que mudar. E este temos que mudar, penso que vai fazer toda a diferença. Os 25% é uma coisa absolutamente execuível em Portugal. Como disse o Sr. Deputado, as condições edafoclimáticas em Portugal, que criam sérias dificuldades para a agricultura competitiva a nível das commodities, cria, por outro lado, até nas relações de produção local, comércio local, a que eu acrescento transformação local, cadeias curtas de transformação. Nós não podemos andar de um lado a carregar novilhos, por exemplo, centenas de quilómetros para ir ao abate e depois ir distribuir. Portanto, tudo isto é possível. É toda uma nova fase que aí vem e que obriga à mudança. Portanto, nem sequer temos assim grande dúvida que isso irá acontecer. Agora, era bom que os ministérios, enfim, que toda esta gente se reposicionasse, se redirecionasse. Só para vos dar um exemplo porque é que as pessoas não aderem. Além das falhas de mercado, o produtor produz, mas é preciso que quem transforme. No bovino é preciso que faça o acabamento e engorda. O que é que temos hoje? 70% dos apoios à agricultura biológica vão para pastagens que nem sequer depois são traduzidas em produto biológico no consumo. Faz qualquer sentido. Todas as políticas de gestão dos subsídios têm que ser mudadas. Grande parte dos subsídios são desligados da produção, desligados da economia, direitos históricos daquilo que eu não, porque não estou nessa área, daquilo que se produziu há décadas. Não faz qualquer sentido. É uma altura em que temos que mudar. Falámos já aqui nas áreas protegidas. Eu produzo arroz na Reserva Natural de História do Sado e faço alguma produção também mais a sul, numa outra área protegida. É incrível. Mesmo que se chame produção integrada, aliás, que é um produto não discriminado pelo consumidor. O único produto que é discriminado e reconhecido pelo consumidor, porque tem uma certificação e um controle efetivo, é o produto biológico. Tudo o resto é deitar dinheiro à rua. Peço desculpa, mas temos que ser claros nesta altura. Para mudar, temos que falar claro. As áreas protegidas são 800 mil hectares. Em Portugal, 22,7% da superfície agrícola utilizada está nas áreas protegidas. Está bem, nem todas elas têm aptidão agrícola para serem muito rentáveis, mas grande parte delas têm. Portanto, repare, só aí podíamos duplicar facilmente as produções em agricultura biológica. Os planos estratégicos, os POAPs das áreas protegidas, nem sequer existem. Se existem, é apenas uma questão de ordenamento para as câmaras municipais autorizarem ou proibirem. Não há nenhuma estratégia. A estratégia é lá aluga-se lá tipo umas vacas e tal, faz para lá umas coisas, cortam os fenos para aquilo não parecer inculto em demasia, não é? Portanto, há toda uma mudança que tem que ser feita, é perfeitamente possível. Os novos agricultores estão a aparecer, jovens ou não jovens. Há pessoas, sei lá, da atividade que se reformam relativamente cedo, que têm as suas terras de pequena dimensão, que se podem viabilizar em produto biológico. Mas não tem que ser especulativo. Se a política pública for bem atribuída, ela vai logo na origem colocar o produto biológico a um valor que seja aquisitivo para o consumidor. Só que está tudo distorcido. Os subsídios vão para quem faz pastagens que não têm produto biológico, vão para direitos históricos desligados da produção e da economia. Portanto, tudo isto tem que ser mudado. Os planos das áreas protegidas, portanto, são fundamentais. Depois agora ouvimos falar, por causa dos incêndios, as faixas de descontinuidade. Que oportunidade! As faixas de descontinuidade para combater os incêndios são uma boa oportunidade para dar discriminação positiva a quem queira fazer agricultura biológica nessas faixas. Estão muitas no centro do país, em zonas muito complicadas em termos de combate aos fogos. Já.
Eu só ia acrescentar aqui nesta questão dos 25%, porque isto acho que é um ponto que vale a pena reforçar, porque é mesmo aquilo que vão querer combater mais. Por isso o Sr. Deputado ali à frente, do Partido Comunista, já nos disse que de facto fala-se em produções sustentáveis, é assim uma coisa, é um caldeirão onde cabe tudo e na verdade não é nada, não é? E isto para dizer que falo aqui em algumas culturas que faltam em agricultura biológica e que se importa muito e onde há muito interesse. Cereais. Eu sei que nós não temos condições especiais para produzir, mas temos algumas condições para produzir alguns. Eu falo no centeio, falo na aveia, falo na cevada. Se calhar não temos para o trigo, mas temos noutros. Leguminosas, produção de leguminosas, muito importante. De proteaginosas, portanto, logo aí podemos ter áreas de maior... A questão da própria produção animal. Nós aqui não temos nada quanto à produção animal. E, portanto, achamos que a produção animal tem que ser uma verdadeira produção animal biológica e não faz de conta. Não é? E, portanto, não falta oportunidades. A questão das frutas, dos legumes, frutas e legumes é o mais consumido em agricultura biológica. Importa-se muitas frutas e legumes, não faz sentido. Ora, nós temos até produtores agora que com alguma dimensão, no Oeste precisamente, e que agora passaram a exportar uma parte da produção, colocam no mercado nacional e a outra exportam. Portanto, há aqui claramente uma oportunidade. E, portanto, não falta, de facto, o mercado está aí, se calhar esta é a melhor saída. Sabemos que existe um mercado muito importante para a agricultura biológica. Gostaria só de responder aqui por último nesta questão. Se há uma medida que eu gostaria novamente de reforçar no plano estratégico, é a alteração do objetivo de área, que está lá de 6% para 12% como meta a atingir em 2027 na Estratégia Nacional, e agora era alinhar com o Farm to Fork, 25%. Portanto, essa é a nossa proposta maior. Depois, e agora passava para o grupo parlamentar do PSD, quanto aqui à questão, tudo aquilo que foi referido. Não há aqui nenhum inconveniente na agricultura biológica. Também na agricultura biológica achamos que podemos ser mais eficientes, também achamos que podemos produzir melhor e, portanto, nada contra. E, portanto, não temos nada contra a tecnologia, antes pelo contrário, e, portanto, por vezes apresentam-se as coisas como a agricultura biológica como se fosse uma atividade um pouco do passado, primitiva. E atenção que não há nada de mal no passado, porque não há agricultura, para nós, no nosso sentido, que não tenha em conta e que não herde um passado. E, portanto, a agricultura existe há milhares de anos. Portanto, esquecer o passado é um erro também no nosso aspecto. E aqui já foi referido a questão das rotações e das consociações. Não inventámos nada, já existiu e já foi frequente. Não é agora, mas vale a pena recuperar. Investimento na investigação e experimentação, essencial. Ora, o que nós temos assistido, e é verdade aquilo que disse, se nós queremos aqui potenciar estes modos modo biológico ligado à ecologia, ligado à saúde, ao ambiente, eu acho que tem que ser mesmo o Estado. Não vejo que seja tanto do interesse dos privados, vejo mais do Estado. E esta é uma das funções do Estado. Ora, o que nós temos visto, e desculpe de dizer, eu tive na apresentação da Agenda para a Inovação zero de agricultura biológica. Eu estive lá, questionei a Sra. Ministra, perguntei-lhe e ela respondeu-me produções sustentáveis. Eu perguntei à Sra. Ministra o que é que ela queria dizer com aquilo. Ela não me conseguiu explicar bem, mas eu percebo o contexto, e agora peço desculpa. Mais tarde, quando ela foi ao norte, ao Porto, e falou num acontecimento que se tratava de alterações climáticas e a agricultura, ela já falou no potencial de 25% da superfície agrícola útil. Portanto, a Sra. Ministra, ela não está aqui para se defender, mas não tem problema nenhum de dizer, conforme os contextos, eu percebo, não é? Mas nós queremos, de facto, uma afirmação e um compromisso, não é? Outra questão, e a questão das exportações. Ora, com certeza a agricultura biológica, dependendo da dimensão, reparem outro pormenor. Nós na agricultura biológica também temos explorações pequenas, temos explorações de média dimensão, temos explorações grandes. Não há mal nenhum nisto, não são todas pequenas, não são todas só hortas, portanto há de tudo. Cumprindo as regras, com uma certificação rigorosa,
elas podem produzir com não os níveis, obviamente, de determinado tipo de produções, nem acho que sejam, isto é a minha perspectiva, nós não temos na agricultura biológica como objetivo o máximo de produção, nós temos como objetivo um máximo de qualidade no produto. E este é que devia ser o objetivo nacional. Nós temos claramente capacidade de produzir produtos de alta qualidade, nunca teremos capacidade, andamos enganados quando pensamos que podemos produzir grandes quantidades e competir lá fora. Teremos sempre um problema mais à frente. Esta é a nossa visão. E eu dou como exemplo, já disse várias vezes, até nos grupos, a Áustria, que é um país pequeno, com também problemas, às vezes piores até da Afoclimax, e fez há muitos anos uma escolha pela qualidade. E é o país, neste momento, que tem a maior superfície agrícola útil em agricultura biológica. Só para não estar... Lá está a máscara, é uma coisa impressionante. A máscara com óculos, então, Sr. Presidente, peço desculpa, não vai... É evidente que esta não é biológica, ainda por cima, senão não criava todos os problemas. De facto, a questão do momento nos produtos biológicos é a substituição de importações. Porque, só para vos dar uma ideia, há poucos dados, já houve alguém que falou em se havia dados. O Eurostat vai tendo, e a DGADR tem um site com muita informação também, portanto é questão de... A importação tem crescido exponencialmente, só para vos dar uma ideia, de 2014 para 2016, 732% de aumento de importações de produtos biológicos em Portugal. E é evidente que a grande maioria é nos cereais, leguminosas, em que quase somos residuais, não só em termos de produtos biológicos, como de produtos não biológicos, convencionais. Portanto, o que é que me oferece dizer aqui em relação às importações e às exportações? Há também capacidade, aqui eu já não é contrariar a experiência própria. Tive a possibilidade de que há umas décadas, este tempo passa, mas passa mesmo, trabalhar no que foi o lançamento do miolo de pinhão. Portanto, eu era gestor por parte do Estado de uma cooperativa que lançou e valorizou e dinamizou a produção de miolo de pinhão para exportação. Para a Itália e para Nova Iorque, chegávamos a exportar embalagens de 100 gramas de pinhão para Nova Iorque, lembro perfeitamente, isto estou a falar de coisas de há 30 e tal anos. Hoje, já não estou ligado ao setor, mas a pinha vai por descascar para barcos para Setúbal e vai para a Itália sem ser transformada. Isto faz algum sentido? Quando o que nós devíamos fazer era estar agora a especializar o biológico, produto biológico mais fácil de certificar é a pinha e miolo de pinhão. Qual é o produto químico ali? E, portanto, é trabalhar, como se diz no Alentejo, dar corda aos sapatos e pôr a cabeça a funcionar e andar para a frente. Estou ligado neste momento a um outro projeto de valorização da castanha no norte do país. Será na Câmara de Penedono, mas é a denominação de origem Sotos da Lapa, portanto que abrange também Bragança e a castanha. A castanha tem mais problemas, mas o combate da maior doença da castanha até é biológico, que é a vespa do castanheiro. E, portanto, outra possibilidade de valorização para exportação. E esse projeto, felizmente já entrou a candidatura no Programa Operacional do Norte, é virado para a exportação de farinha de castanha, biológica. Por que não? Se é isso que o mercado quer e que valoriza. Eu só queria acabar de responder. É importante responder os Sim, é isso que eu vou responder. Então eu tinha aqui, do caso do Bloco de Esquerda, penso que já referi aqui a questão da prática das rotações e concessões é de facto muito importante e com isso nós podemos aumentar a fertilidade do solo e, portanto, essa prática temos que recuperar. No caso da agricultura biológica é uma prática recorrente. Quanto ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, aquilo que eu gostaria de referir, já falei aqui na questão da certificação, é de facto o sistema de produção que tem de facto um controle maior, um controle mais apertado, não há outro que dê essas garantias, claro que haverá sempre quem queira fugir, isso existe, é da natureza humana. Por outro lado, eu queria dizer que quanto à questão do escoamento dos produtos,
nós não temos sentido essa dificuldade. No entanto, há uma ideia que existe, muito importante, que está na mesa da Sra. Ministra da Agricultura, mas que também está ali com dificuldade de sair, que é a questão das organizações multiproduto. Ora, nós achamos que esta ideia, que já agora foi levada por nós desde há 2 anos ao Sr. Deputado, na altura Miguel Freitas, e ele levou isso a bom termo, ficou na mesa também do Sr. Ministro Luís Capolas, e depois transitou para a Sra. Ministra e agora anda também ali às voltas, mas não há maneira. Ora, eu digo que esta questão é crítica e essencial porque as organizações de produtores têm que potenciar e auxiliar quem tem mais dificuldade em colocar produtos no mercado, que são claramente os pequenos e médios agricultores, no nosso entender. Portanto, a existência deste tipo de organizações são muito importantes. Portanto, eu achamos que isto é uma questão de tempo, mas anda ali às voltas, não está difícil. Portanto, esta questão das organizações multiproduto, penso que é uma boa resposta para ajudar a colocar o produto no mercado. A Sra. Deputada Cecília Meireles referiu aqui uma questão que é verdade, há aqui um estigma e até muitas vezes uma dificuldade e até afasta os consumidores de compra dos produtos biológicos, que é, de facto, criou-se esta ideia que os produtos biológicos podem ser um produto de luxo ou parece ser um produto de luxo. Não o são, nós obviamente não podemos defender isso, achamos que os produtos biológicos podem ser para todos, mas para isso há um trabalho a fazer, obviamente ao nível da informação, mas também que é preciso, e eu acho que algumas superfícies e alguns produtores que vendem os produtos diretamente ajudam a contrariar isto. Sim. Um pequeno exemplo, os produtos sem glúten. Esta é uma realidade. Nós metemos isso numa das coisas, baixar o IVA dos produtos transformados biológicos do 23% para 6%. Achamos que lá está, aí sim é um produto de luxo. Portanto, achamos que é possível, e até porque eu vou dar aqui um exemplo que já dei quando falei individualmente. Nós temos aqui preços e conhecemos preços de produtos biológicos à saída do produtor. Falo, por exemplo, das maçãs, que já dei muitas vezes o exemplo, entre 0,80 a 1 euro, no máximo 1,40 €, e estas mesmas maçãs estão no mercado a 2,30 €, 3, 4 euros e por aí acima. Portanto, achamos isto um absurdo e, de facto, há uma especulação associada aos produtos biológicos, é um facto. Mas o que temos vindo a assistir é, de facto, em termos gerais, uma diminuição do preço dos produtos biológicos e a colocação dos produtos biológicos mais acessíveis. Pronto, este é um facto. Quanto à senhora deputada Cristina Rodrigues, também gostaria de referir que, para nós não temos sentido os impactos da pandemia na agricultura biológica, e as pessoas com quem temos mais contactos, os agricultores, eles têm conseguido colocar os produtos de uma forma mais ou menos fácil no mercado, têm mais ou menos tudo vendido, isso até pode, se calhar não sei se posso dizer isto, mas digo, têm quase tudo vendido e mais tivessem, tinham vendido. E, portanto, a pandemia, eu acho que tem até, e eu dou aqui um exemplo, nós mais uma vez temos aqui um problema de estatística, ainda não conseguimos trazer a estatística, dados, para que podemos falar aqui de uma forma, e todos podemos falar de uma forma mais concreta sobre os produtos biológicos, a venda, os volumes de venda e tudo isso, mas, por exemplo, sabemos que em França, que houve uma tendência para aumentou o consumo de produtos biológicos durante a pandemia, não diminuiu. E aqui também sabemos que aumentou em termos gerais, porque temos associados que têm mercados ou têm até alguns supermercados e conseguiram e vendem mais produtos biológicos. Mas em França aumentou 40%. Portanto, ou seja, não temos sentido isso, temos que sentir como há aqui uma ligação próxima, e que a primeira razão porque as pessoas consomem produtos biológicos, já houve vários inquéritos, é a saúde. E, portanto, há uma ligação, e as pessoas fazem esta ligação. Pronto, eu não tenho muito mais a acrescentar, agradeço imenso. Não sei, faz favor. Faz favor. Faz favor. É muito rápido. O contributo para o complexo exportador, quais são as prioridades? Eu referi aqui dois exemplos, não é, dos frutos secos, não é? Mas pode haver outros. Tem que haver estudamento de escala. A experiência mais recente, e até porque era considerado impossível, é arroz biológico,
Eu tentei convencer pela Agrobio os meus colegas, por exemplo, da Lagoa de Melides, que é uma coisa bastante sensível, 140 e tal hectares de arroz, até porque permitia ter escala para fazer a transformação para exportação, porque de facto o consumo em Portugal ainda não é suficiente para viabilizar uma estrutura de transformação. Não foi possível por causa da tal questão de desvirtuamento dos apoios. Chega-se ao absurdo, foi demonstrado, aliás, numa reunião com o organismo gestor GPP, do produtor em determinados escalões de produção integrada a receber mais subsídio do que o biológico em arroz. Está demonstrado. Já não sabíamos, pois é, mas são os senhores que têm que gerir esses assuntos. E as pessoas dizem, Capolas, mas tudo bem, pá, a gente conhece-o há tantos anos, você não nos está a enganar com certeza. Mas para que é que eu vou perder dinheiro? Realmente a produção, há uma quebra na produção, mas pronto, há uma compensação que pode ir relativamente justa para compensar essa quebra de produção. Do mesmo modo, chega-se à conclusão, como agora o Sr. Deputado falou na prática de rotações e concessiações, completamente abandonada. Eu lembro-me de ser uma prática corrente na agricultura, que é fundamental para viabilizar todo este novo sistema. E mais, no caso do arroz, por exemplo, o Val do Sado e o Alto Sado e Campilhas estão com problemas gravíssimos de água, porque a monocultura do arroz já exige, portanto, só a rotação de culturas é que permite, por um lado, combater a infestação cada vez em reservas naturais de toneladas de glifosato para combater. Isto está gravado, isto toda a gente sabe, porque é a única maneira de combater as infestantes que ganharam resistências de tal forma que se não inviabilizam completamente as produções. Portanto, tem que haver aqui assistência técnica, mas tem que haver também aqui, nas políticas públicas, os apoios direcionados para aquilo que se pretende atingir e para os objetivos. Portanto, há uma nova fase que eu penso que tem que ser aberta, respondendo também aqui ao que foi dito sobre a meta dos 50% de formas sustentáveis. Este artifício de 50% de formas sustentáveis é uma maneira que nós nem consideramos sequer habilidosa de empurrar para debaixo do tapete. Quer dizer, não, esta produção sustentável é o quê, não é? Portanto, há muita gente que se refugia hoje nisto, mas que tem que saber exatamente. Eu acredito que há produtos de qualidade que podem ser denominações de origem protegida e indicações geográficas, com certificações que existem para além do biológico. Mas isto só, produção integrada, não é nada, não acrescenta qualquer qualidade nem valor, não vale a pena adiantar pormenores, mas se quiserem. Depois há aqui para viabilizar, já falei nos circuitos de custos de transformação, mas para dar rentabilidade, como dizia o Sr. Deputado Lima Costa, isto realmente tem que ser uma atividade rentável. O que é preciso? É que os tais apoios sejam bem direcionados e por outro lado, que haja escala, como falou. Eu falei no caso do arroz, não é possível. Tem que haver produção agrícola, transformação, depois há a preparação e marketing, toda a promoção dos produtos e a comercialização. E o que acontece na produção biológica é que há falhas de mercado e há falhas nos circuitos. O bovino, por exemplo, fui produtor de bovino biológico, tive que parar porque as empresas os matadores, são os grandes matadores, têm que parar especificamente à segunda-feira às 7 da manhã que vai lá bater o biológico. Tudo isto cria uma dificuldade logística que é preciso realmente inverter aqui. Já não é o big is beautiful, acho que agora temos que mudar um pouco o paradigma. Estamos abertos e penso que esta reunião da Comissão Parlamentar da Agricultura é um passo importante para conseguirmos, em conjunto, alterar isso em Portugal. Muito obrigado, Dr. António Capolas e o engenheiro Jaime Ferreira, que colocaram aqui de forma pormenorizada e após já ter também reunido com os grupos parlamentares, penso eu, e deixar aqui um documento também escrito sobre a agricultura biológica e a situação na agricultura portuguesa, e penso que foi claro e evidente e que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de exprimir e de ser comentários e ficaram devidamente esclarecidos. E esta foi, como foi aqui assinalado, a primeira fase
do que foi proposto, do que nos foi solicitado. Foi proposto um conjunto de visitas. Nós vamos entrar agora na discussão do Orçamento de Estado. Grande parte das reuniões da Comissão ficam suspensas, mas pronto, será possível, ou logo que retomemos os trabalhos, de agendar em conjunto convosco, começando talvez por umas visitas de trabalho mais próximas de Lisboa. Eu próprio já tive a oportunidade de participar em algumas, como é do vosso conhecimento, ou depois, numa segunda fase, fazer aqui um calendário das visitas, mas penso que é de todo oportuno e para que os diversos grupos parlamentares fiquem mananciados de mais esta informação e com os instrumentos que têm ao seu alcance, tomar aqui as devidas providências. Por isso, mais uma vez, muito obrigado, penso que foi esclarecido e que foi aqui o primeiro passo. E agora, para nos despedirmos de Vossas Excelências com tempo, eu dava aqui 10 minutos de intervalo e retomamos dentro de 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.